Nossos agradecimentos aos 52 países que nos acompanham. Acompanhe você também. www.simp.org.br. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O economista Otto Nogami analisando os últimos resultados do PIB brasileiro. O auditor fiscal da Receita Federal, Ricardo Ribeiro Júnior, explicando qual o procedimento que deve ser analisado pelos contribuintes que não entregaram a declaração do imposto de renda até o dia 31 de maio, dia do prazo final. O lançamento do livro ESG, Reflexões Jurídicas para sua compreensão, obra da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo, realizado no dia 29 de maio na capital paulista. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Fique conosco. O que fazer se a declaração do imposto de renda não foi entregue no prazo correto? Acompanhe as orientações de Ricardo Ribeiro Júnior, auditor fiscal da Receita Federal. Eu preciso ver, eu era obrigado a entregar essa declaração? Se eu era obrigado a entregar essa declaração e não entreguei e fizer isso fora do prazo, eu posso fazer a qualquer tempo, tá? Devo fazer se eu era obrigado, inclusive, e eu estou sujeito a uma multa por atraso na entrega da declaração. Essa multa ela tem um valor mínimo de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido. Tá? Então é importante o contribuinte cumprir a sua obrigação acessória e depois de cumprir essa obrigação acessória, continuar verificando se ele tem pendências. E como eu verifico essa pendência? Justamente eu vou lá no portal ECAC, acesso o meu imposto de renda e vejo se minha declaração foi processada, se tem alguma pendência, algum esclarecimento que eu devo prestar à Receita. E só então, depois que essa minha declaração tiver tudo ok lá e eu verifiquei, eu cumpri realmente minha obrigação acessória. Obrigado, até a próxima. Você conhece alguma empresa ou pessoa que não tenha problemas? Onde elas resolvem? Conheça o Hub Simp, a plataforma que oferece a conexão entre você e quem resolve seus problemas. Veja algumas das soluções: capital de giro, antecipação de recebíveis, comércio exterior, importação e exportação, estruturação de empresas, abertura e alteração de empresas, certificação digital, gestão tributária, fiscal e dívidas. Hub Simp. Acesse www.simp.org.br. No início do mês de junho, foram divulgados os resultados referentes ao Produto Interno Bruto, o famoso PIB, referentes ao primeiro trimestre de 2023. E foi um resultado que surpreendeu o mercado, pois ele veio bem acima daquilo que era esperado. O resultado foi de 1,9% de crescimento da atividade econômica. E, para surpresa do mercado também, o agronegócio apresentou o crescimento mais significativo, um crescimento de 21,6%. Apesar desse surpreendente resultado, não podemos nos vangloriar, porque, afinal de contas, a base de comparação é o último trimestre do ano de 2022. E isso acaba prejudicando, muitas vezes, o resultado propriamente dito. Por outro lado, o setor mais representativo na composição do PIB, que é o setor de serviços, ele apresentou uma pequena alta, mas no acumulado de 4 trimestres é o que está apresentando o melhor resultado. Então, podemos chegar à conclusão que, apesar desse resultado do agronegócio, o setor de serviços continua tendo a sua representatividade e a sua importância nesse reaquecimento da atividade econômica. Entretanto, não podemos imaginar que nos próximos trimestres a tendência de altas se confirme. Afinal de contas, nós temos um cenário político-institucional ainda não muito tranquilo. E essa falta de tranquilidade acaba mexendo com o próprio nível da atividade econômica.
Um detalhe importante que chama atenção nesses resultados divulgados pelo IBGE diz respeito à formação bruta de capital fixo, ou seja, os investimentos no setor produtivo que apresentaram uma queda significativa. Temos que ter em conta que essa queda nos investimentos, ele, sem dúvida alguma, acaba prejudicando a retomada do crescimento da economia. Afinal de contas, esse cenário incerto, esse momento de incertezas que ainda vivemos, isso acaba fazendo com que o empreendedor postergue os investimentos, seja na adequação da condição de produção, seja no que diz respeito ao aumento da capacidade de produção. Então nós temos aí, nos próximos trimestres, alguns elementos importantes a serem considerados. Afinal de contas, não podemos imaginar que até o final do ano a nossa economia mantenha esse nível de crescimento apresentado nesse primeiro trimestre de 2023. Os desafios são muito grandes, mas, por outro lado, temos que levar em consideração que a aprovação do arcabouço fiscal é fundamental. Por quê? Porque à medida que o governo começa a controlar seus gastos e, consequentemente, a dívida pública interna, isso faz com que a necessidade de financiamento dessa dívida se reduza e, à medida que ele se reduz, mais recursos se tornam disponíveis para investimentos no setor produtivo da economia. Então, nós temos exatamente esses elementos no radar. Elementos importantes que poderão, de alguma maneira, definir os rumos da economia brasileira. No dia 29 de maio ocorreu o lançamento do livro ESG, Reflexões Jurídicas para Sua Compreensão, uma obra da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo. A obra trata o tema sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e governança corporativa sob diversos aspectos e óticas, sua aplicabilidade prática, aspectos legais, mercadológicos e estratégicos, com o objetivo de proporcionar conhecimento de ponta a todos os interessados neste assunto globalmente relevante. A ideia de escrevermos uma obra coletiva sobre ESG, que é a sigla em inglês para Environmental Social Governance, melhor tradução para o português seria governança socioambiental, é de demonstrar para o público em geral, empresas, pessoas, contaminar positivamente toda a sociedade em se preocupar com as questões socioambientais de governança e que em muito contribuem para termos empresas mais transparentes, um ambiente de negócios melhor no Brasil e no exterior. Esta não é apenas uma tendência ou uma visão romântica do tema. É um tema prático, implica em contexto mundial, não apenas Brasil, em termos Europa, Estados Unidos, Ásia, e que as empresas que quiserem estar presentes e acessar determinados mercados vão precisar ter uma conformidade com a governança socioambiental. Você sabia? Mais do que apenas um dia de folga e descanso, o feriado de Corpus Christi, celebrado 60 dias após a Páscoa, é uma data importante e cheia de significado para os católicos. Mas você sabe realmente o que é comemorado nesta data? Ou tem ideia do motivo que leva os fiéis a confeccionarem os tradicionais e coloridos tapetes de serragem? O dia de Corpus Christi significa Corpo de Cristo e celebra o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. O costume de produzir tapetes coloridos no caminho por onde passam as procissões começou em Portugal. Esta tradição chegou ao Brasil com os colonizadores e é realizada pelos fiéis até hoje. Os desenhos reproduzidos nos tapetes representam cenas bíblicas, objetos e outros símbolos que retratam a fé e a figura de Jesus Cristo. Normalmente, os tapetes são feitos com serragem, sal, flores, areia e outros materiais coloridos, confeccionados por fiéis de diversas paróquias, geralmente na noite anterior à festa de Corpus Christi. Essa, você sabia? Entrevista da semana.
Nosso convidado de hoje é o Dr. Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Curi, que privilégio para mim poder estar com você e conversar com os nossos amigos. Muito obrigado por me receber aqui. Nós que agradecemos o privilégio de tê-lo conosco. Secretário, o senhor tem na sua pasta uma série de realizações que não dá para a gente, no tempo que nós temos, para citar todos. Quais seriam as principais realizações na sua avaliação, apesar de todos serem importantes? Olha, primeiro que o turismo, ele precisa ser enxergado na perspectiva da agenda econômica. É uma indústria, a indústria do turismo, e uma indústria sustentável. O que essa indústria representa para São Paulo? Ela representa 8% do PIB. Ela gera 2.300.000 empregos, diretos e indiretos, no Estado. E o governador Tarcísio de Freitas, ele entende o turismo nessa ótica, na ótica econômica, como fator de geração de emprego, geração de renda. Por isso, o apoio total do governo ao setor, a esse setor que, ativado, ele consegue desencadear a ação de centenas de segmentos na economia. E, por isso, o governador Tarcísio de Freitas, ele determinou que nós desenvolvêssemos um plano de desenvolvimento do turismo voltado para a descentralização do turismo, de forma que nós possamos fortalecer o turismo no interior do estado de São Paulo. Em São Paulo, dos 645 municípios, hoje 1/3 do estado corresponde a municípios turísticos, ou estâncias, ou municípios de interesse turístico. E daí, nós temos trabalhado em diversos eixos. Temos trabalhado na consolidação dos distritos turísticos, na expansão do programa de municípios de interesse turístico, temos trabalhado na qualificação, a capacitação, a oferta de crédito e financiamento para o desenvolvimento do turismo, a abertura e o desenvolvimento de novos eixos, como, por exemplo, o turismo rural, que já é pujante em São Paulo, porque tudo em São Paulo que começa, já começa grande. Na verdade, essas iniciativas fortalecem o município, fortalecem o Estado, dentro de um mercado que não é só de 45 milhões de pessoas. Qual é o tamanho desse mercado de turismo para toda essa iniciativa fantástica que o governo está apoiando na sua secretaria? Quando nós pensamos em Estado de São Paulo, nós pensamos em 46 milhões de pessoas. Sim. Esse é o nosso mercado primário, imediato. Isso. Mas nós precisamos considerar, logo em seguida, os estados que fazem divisa com São Paulo. Então, nós temos um ambiente, se você soma Minas Gerais, Rio de Janeiro, se você coloca Paraná, nós temos aí um mercado de mais de 110 milhões de pessoas. Mas São Paulo é o destino campeão do país. Nós somos o maior polo emissor de turistas, nós somos também o maior polo receptor de turistas de todo o país. E quando nós passamos por esta pandemia, nós verificamos o quê? Que o turismo não desperdiçou a sua crise, a sua oportunidade. Então, o turismo se reposicionou rapidamente após a pandemia, de forma que já recuperou-se, alcançando os patamares anteriores à pandemia, mas o turista também se reposicionou. E o turista começou a ter muito maior interesse pelo turismo curto, o turismo de curta distância, o que trouxe uma enorme vantagem para São Paulo. E aí você percebe no interior um ambiente virtuoso, com muitas coisas acontecendo, e aí o turismo rural se fortalece muito. Hoje nós temos mais de 1.000 propriedades, quase 1.200 propriedades rurais abertas à visitação
no estado de São Paulo, mas nós disparadamente saímos com uma grande vantagem. Então nós temos esse ambiente imediato a São Paulo, que somado a São Paulo são mais de 110, quase 120 milhões, mas nós temos o Brasil como grande mercado de São Paulo, e o turismo de São Paulo, que era anteriormente identificado apenas como turismo de negócios, em função da capital, já há muito que se comprovou de que o cardápio de São Paulo em relação ao turismo é um cardápio muito diversificado. Agora, qual tem sido o crescimento da área de turismo no estado de São Paulo? Então, nós representamos 8% do PIB, 220 bilhões. As projeções para esse ano são as melhores possíveis, dão conta de que nós estaremos crescendo 8%, e confirmando-se as projeções, nós estaremos chegando a mais de 280 bilhões do PIB do Estado. Então, estima-se que nós deveremos, neste ano de 2023, produzirmos entre 60 e 80 mil novos postos de trabalho. Que beleza! Além do que, com o olhar do governador Tarcísio de Freitas, a oferta de créditos, o programa de qualificação, de capacitação, de estímulo ao empreendedorismo, nós deveremos também não apenas produzir empregos, novos empregos, dentro do ecossistema que já existe, mas devemos também ter um ambiente muito favorável para o surgimento de novos negócios, novos empreendimentos dentro desse ecossistema do turismo. A projeção de crescimento para esse ano é de 30%? De 8% no geral, sim. E quando você fala de turismo rural, aí sim. A projeção aponta para a possibilidade de 30% de crescimento nesse ano. Agora, secretário, muitas oportunidades estão se abrindo em função de turismo, essa nova visão do turismo como um todo. Qual seria o principal desafio, apesar de todo o apoio do governador Tarcísio, o seu apoio, o seu empenho, qual o maior desafio que o senhor vê pela frente? O turismo é a bola da vez. O turismo é um novo petróleo. É uma indústria com enorme potencial. E nós, em São Paulo, São Paulo é prodigioso. São Paulo é prodigioso. O que nós estamos vendo acontecer em São Paulo é incrível. Eu recentemente visitei Cotia, onde talvez no próximo mês, estará sendo inaugurado um parque temático com um zoológico. Só que um zoológico não como os tradicionais, os convencionais, onde os animais estão lá separados pelas grades. Não é isso, a proposta é diferente, não existe paralelo no Brasil. Não me lembro de ter visto paralelo na América Latina. Você poderia ter esse parque em qualquer lugar do mundo. Tecnologia, ele modelado, e você vai se surpreender com o que provavelmente deverá acontecer naquela região com a indução ao desenvolvimento do turismo a partir deste parque inaugurado no próximo mês. Mas quando eu vou, por exemplo, para a região do Espírito Santo do Pinhal, eu encontro vinícolas, eu encontro uma região que se desenvolve para o turismo religioso, o cicloturismo, o turismo rural. Quando você desce para a região de Ribeirão Preto, se formando ali um ecossistema com vinícolas, com desenvolvimento da rota do café, com agroturismo. Quando você vai para a região de Olímpia, com seus parques temáticos, o que virou Olímpia? Quando você vai para, por exemplo, a região de Andradina, que até pouco tempo era a cidade do boi. Sim. E hoje você vai e Andradina
tem um parque temático, o Aqualinda, que está induzindo o desenvolvimento turístico da região, o estado todo em relação ao turismo. Serra Negra. Serra Negra, onde recentemente eu estive com o prefeito Chedi, o Elmir Chedi, inaugurando uma réplica da Fontana de Treve, mas não é só, a Fontana de Treve é maravilhosa, aliás, é mais bonita até do que a original, mas você tem voo de balão, você tem vinícolas, você tem café, você tem queijo, você tem um ambiente de montanha, é absolutamente incrível o que nós vemos no estado de São Paulo. Uma oportunidade de anseios de todos para visitar o interior inteiro e a capital também, sem dúvida. Agora, quando você me pergunta quais são os desafios, os gargalos, nós temos que enfrentar, por exemplo, a necessidade de qualificação e capacitação. Quando nós passamos pela pandemia, muitos dos profissionais do turismo, sobretudo no setor de eventos, por exemplo, mas também dos meios de hospedagens, eles tiveram que procurar alternativas naquele momento quando o turismo foi frontalmente golpeado. Foi o setor que mais sofreu, mais afetado na pandemia. Você não conseguiu trazer de volta esse profissional. Ele se acomodou, se hospedou em outros setores. Então, é um desafio você agora, rapidamente, na medida que está aquecendo o setor, você qualificar, capacitar e oferecer ao mercado, que tem uma demanda enorme, esse profissional qualificado. É um desafio, penso, nós prepararmos a sociedade de forma geral através da educação para o turismo, aulas eletivas, a capacitação da cidade para receber o turista, idiomas. Essa ainda é uma barreira que nós temos a superar no país, e também a questão de segurança. Nós temos vários gargalos, mas eu estou muito otimista em relação ao turismo. Conte com o SIMP nas iniciativas, onde pudermos colaborar, estamos à disposição. Mas, infelizmente, nós chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria as suas considerações finais. Eu quero agradecer a você pela generosidade, parabenizá-los pelo grande sucesso e agradecer pela parceria com a Secretaria de Turismo e o Governo do Estado de São Paulo. Dr. Roberto e Luciana, queremos agradecer muito a sua participação. A você, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. Nossos agradecimentos aos 52 países que nos acompanham. Acompanhe você também. www.simp.org.br. Você conhece alguma empresa ou pessoa que não tenha problemas? Onde elas resolvem? Conheça o Hub Simp, a plataforma que oferece a conexão entre você e quem resolve seus problemas. Veja algumas das soluções: capital de giro, antecipação de recebíveis, comércio exterior, importação e exportação, estruturação de empresas, abertura e alteração de empresas, certificação digital, gestão tributária, fiscal e dívidas. Hub Simp. Acesse www.simp.org.br.